São Tomé e Príncipe é um país insular localizado no Golfo da Guiné, na costa equatorial ocidental da África Central. Gastronomia em São Tomé e Príncipe. Calulu é um prato típico de Angola e de São Tomé e Príncipe. Pode ser confeccionado com peixe seco e fresco ou com carne seca. Em Angola, o calulu de peixe é preparado numa panela, na qual se intercalam camadas de peixe seco e de peixe fresco, com os demais ingredientes. É cozido em lume médio e servido com fungo e feijão com óleo de palma. Em São Tomé e Príncipe, o calulu de peixe pode ser preparado também com camarão. O calulu de carne é preparado com a carne seca previamente demolhada e também cozido em lume médio e servido com fungo de feijão com óleo de palma. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe foi descoberto e colonizado por Portugal no final do século XV. O português começou com o uso de trabalho escravo para produzir açúcar nas ilhas e em meados da década de 1500. A África foi o maior exportador de açúcar. No setor do açúcar do século XIX, foi substituído por plantações de café e cacau nas roças, detidas por grandes empresas portuguesas. Em 1908, São Tomé e Príncipe tornou-se o maior produtor mundial de cacau, que ainda é a cultura mais importante do país. Mesmo que Portugal oficialmente aboliu a escravidão em 1876, o sistema de roças continuou no século XX. Isso levou a um surto de rebeliões em 1953, o massacre de Batepa, onde muitos trabalhadores foram mortos em confronto com seus governantes portugueses. Quando o ditador português Marcelo Caetano foi derrubado na Revolução dos Escravos em 1974, Portugal comprometeu-se a dissolver as suas colônias ultramarinas. Em São Tomé e Príncipe, o partido MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, negociou com a autoridade de português e elaborou um acordo para a transferência da soberania. São Tomé e Príncipe conseguiu a independência em 12 de julho de 1975. Com a implantação do sistema multipartidário, em 1991, realizou-se em São Tomé e Príncipe a primeira eleição justa e democrática. Em São Tomé fala-se o forro, o angular, o tonga e o monco, línguas locais. Além do português, o forro ou são tomense é um crioulo de origem portuguesa, que se originou da antiga língua falada pela população mestiça e livre das cidades. No século XVI, naufragou perto da ilha um barco de escravos angolanos, muitos dos quais conseguiram nadar até a ilha e formar um grupo étnico à parte. Este grupo fala o angular. Um outro crioulo de base portuguesa, mas com mais termos de origem bantu, há cerca de 78% de semelhanças entre o forro e o angular. O tonga é um crioulo com base no português e em outras línguas africanas. É falado pela comunidade descendente dos serviçais, trabalhadores trazidos sob contrato de outros países africanos, principalmente Angola, Moçambique e Cabo Verde. A Ilha do Príncipe fala principalmente o monco, ou príncipense, um outro crioulo de base portuguesa e com possíveis acréscimos de outras línguas indo-europeias. Outra língua muito falada em Príncipe e também em São Tomé é o crioulo cabo-verdiano, trazido pelos milhares de cabo-verdianos que emigraram para o país no século XX, para trabalharem na agricultura. O português corrente de São Tomé e Príncipe guarda muitos traços do português arcaico, na pronúncia, no léxico e até na construção sintática.
Era a língua falada pela população culta, pela classe média e pelos donos de propriedades. Atualmente, é o português falado pela população em geral, enquanto que a classe política e a alta sociedade utilizam o português europeu padrão, muitas vezes aprendido durante os estudos feitos em Portugal. Costumes. Os costumes lá em São Tomé e Príncipe é a dança. Tal como em todo o continente africano, a dança é parte integrante da cultura são-tomense. Ao longo do ano, as danças animam as festas, os rituais e as manifestações. Os costumes, os cantos, as saudações marcam a originalidade de cada dança. Um exemplo de dança que eu dei no slide, o Sua, nasceu no início do século XX, sendo uma dança praticada pelos filhos da terra, de inspiração europeia. Pas des Lanciers, Pas de Quatre e Minuetre orquestra era composta à base de instrumentos europeus, acordeões e africanos tambores. É uma dança de salão das roças, que foi ensinada às crianças nas escolas até a década de 60. No entanto, ela continua a ser dançada em diversas ocasiões para apresentações públicas. Agora, no último slide, eu vou apresentar algumas belezas naturais de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é uma cadeia vulcânica com rochas e vários corais impressionantes. E também há várias florestas tropicais e praias. Na maior das ilhas, São Tomé, a capital de São Tomé e Príncipe, ela está localizada na Lagoa Azul, o Parque Natural Obo, uma reserva na selva com grande biodiversidade. Cobre grande parte de São Tomé, distingue-se pelo Pico Cão Grande, uma rocha vulcânica semelhante a uma arranha-céu. Então, esse foi meu trabalho de português. Espero que goste.